Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês sobre justificativas e estrutura de um trabalho de conclusão de curso. Essas duas partes também vão na introdução. Bacana? Então vamos lá ver o que significa isso, justificativa e estrutura. Na justificativa, o autor de um trabalho vai apresentar motivos suficientemente fortes para a realização desse trabalho. Primeiro, ele vai convencer o seu orientador de que esse trabalho é viável, que ele é oportuno, que ele é importante. Percebem? Viabilidade, importância e oportunidade são características que dão uma justificativa para o seu trabalho. Então, isso você precisa mostrar, você tem que mostrar uma convicção para esse orientador, para esse professor que vai te avaliar, que vai avaliar o seu texto. O leitor também precisa se convencer disso. Tá bom, pessoal? E aí você vai mostrando a importância social, a importância científica, a importância acadêmica do seu trabalho. O desenvolvimento do tema pode trazer um benefício direto para a sociedade em geral, ou para um grupo social específico ao buscar soluções para algum tipo de problema e encaminhar essa solução. Pode também beneficiar um ramo da ciência, um ramo do conhecimento, pessoal, e pode também significar um certo avanço num determinado campo científico. E pode também ajudar no processo acadêmico e facilitar a inovação do ensino e do aprendizado de um determinado assunto. Então, por isso que tem que analisar isso, você tem que mostrar, depois da contextualização, depois da delimitação do tema, depois da definição do problema e do objetivo, você vai ter que mostrar tudo isso para o leitor e para o teu orientador. Mostrar por que o trabalho é importante, por que ele é viável e por que é oportuno. Bacana, gente? Então, continuando. Baseado na literatura sobre esse tema, você deve demonstrar claramente o problema de pesquisa e as consequências desse problema ainda não terem sido resolvidos. Então, se esse problema que você vai resolver, se ele ainda não foi resolvido, como é que qual é a importância disso? Tudo, em toda a introdução, deve ser acompanhado de referências. Então, o autor não pode simplesmente fazer afirmações. Porque meu trabalho vai ser sobre os efeitos da propaganda sobre a devolução de vendas. Mas você vai ter que mostrar por que isso é importante. Especificar claramente os motivos que justificam a realização da pesquisa, as razões acadêmicas e as razões práticas, as contribuições potenciais que os resultados da tua pesquisa vão trazer também. Agora imaginem o seguinte, o aluno chega para mim e diz assim, professor, eu estou pensando em fazer uma pesquisa sobre o custo da criação de tambaquis. Eu digo, ótimo, maravilha, é um bom assunto. É um ótimo assunto, mas por que você quer fazer a análise do custo da criação de tambaquis? Então ele vai dizer, professor, é porque eu assisti sua aula de contabilidade, análise de custos, e eu gostei muito daquela aula, então eu me identifico bastante com esse tema. E daí eu pergunto, mas por que o tema é importante, então? Por que é importante você analisar o custo do tambaqui? Porque eu achei que eu ia conseguir fazer uma pesquisa nesse sentido. Percebem como é complicado isso? Agora, chega um outro aluno para mim e diz assim, professor, eu quero investigar por que a castanha do Brasil, ou a castanha do Pará, e os amendoins não se misturam. Aí eu podia pensar, esse cara está com brincadeira para mim, né?
que interessa saber se a castanha do Brasil e os amendoins não se misturam? Quando eles são chacoalhados, a castanha fica por cima e o amendoim por baixo. Mas o que tem isso a ver uma coisa com outra? Aí, em vez de rir disso, eu pergunto para o aluno o seguinte: meu jovem, minha jovem, me conta, por que é importante saber o motivo ou a razão pela qual as castanhas e os amendoins não se misturam? Professor, porque eu estava analisando a situação e já trabalhei numa indústria de alimentos, e o grande problema daquela indústria foi que eles queriam fabricar um produto com castanhas e amendoins que fosse homogêneo, ou seja, que tivesse a mesma quantidade de amendoins e castanhas. E isso nunca foi possível porque eles misturavam o amendoim no dosador junto com as castanhas e agitavam isso, e quando a gente ia ver, as castanhas ficavam em cima e os amendoins embaixo. Daí eu começo a pensar, mas tem sentido isso, então deve ser algo importante para esse tipo de empresa. E daí eu pergunto, mas isso é importante só para as empresas que fabricam alimentos? Daí esse aluno pode dizer assim, não, professor, pode ser útil também para as empresas de mineração. Eu poderia fazer uma análise dos efeitos e características, como tamanho e orientação de partículas. Que efeitos essas características têm em processos de segregação de materiais? E daí, nesse caso, isso poderia ser importante não só para a indústria de alimentos, mas também para a indústria farmacêutica e também para a mineração. E aí, com o resultado da minha pesquisa, a gente poderia projetar máquinas diferentes para essas indústrias. Isso ia afetar todo o mercado de fabricação de alimentos que usam essas misturas e que precisam trabalhar essa segregação de materiais, a indústria farmacêutica e a mineração. Então, por isso que ele é importante, porque ele poderia afetar esse tipo de trabalho, poderia, inclusive, ter muitos efeitos benéficos para a sociedade em termos de mudanças em máquinas importantes nessas indústrias. Perceberam? Aí a coisa já fica diferente. Aí eu vou começar a olhar aquele trabalho com outros olhos. Por quê? Porque esse aluno está conseguindo me trazer uma justificativa. Ele está me dizendo o tema, observar os efeitos, que características como tamanho e orientação de partículas tem em processos de segregação de materiais. Beleza. E daí ele vai fazer uma pergunta, quais os efeitos? Eu vou analisar isso. Você vai analisar isso como, meu filho? Eu vou analisar isso com um equipamento em 3 dimensões para analisar a movimentação de castanhas e amendoins sendo agitados. Então beleza, você já sabe até a metodologia. Então deixa eu chamar um amigo que seja professor de física e esse amigo que é professor de física e você podemos fazer esse trabalho a 6 mãos. Não tem problema nenhum, a gente toca para frente isso. Isso aí é um tema de TCC. Agora, qual é o custo de criação de tambaquês? Não é um bom tema se você não souber me explicar por que isso é importante, por que isso é viável, por que isso é oportuno. Perceberam como é, pessoal? Perceberam a diferença entre as situações? Como a justificativa se torna importante nessas questões? Beleza? Vamos ao último slide, então. A estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho é algo que você faz somente depois que o artigo todo estiver pronto. Quando o artigo estiver pronto, você vai lá no final da tua introdução e escreve: este trabalho está estruturado da seguinte forma. O presente capítulo apresenta os aspectos introdutórios. O segundo capítulo é a discussão teórica. O terceiro capítulo apresenta a metodologia aplicada ao trabalho.
E assim você vai falando um pouco sobre cada capítulo do teu trabalho, porque o leitor ele vai querer olhar a tua introdução e olhar no finalzinho dela para ver o que ele vai encontrar lá para frente. Se ele se interessar, ele vai ler tudo. Se a tua introdução for interessante, ele vai querer ler todo o teu trabalho. E o objetivo da introdução é mostrar para ele o que vai ser trabalhado, mostrar para o leitor o que você vai investigar e despertar o interesse dele no teu texto. Por isso que tem que ser um texto corrido, bem fluido, direto ao ponto, sem enrolação. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e espero ver vocês em breve. Tá bom, gente? Tchau, pessoal.